Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos juntos novamente neste início de semana, neste domingo, para poder ouvir e refletir a palavra de Deus, que proclamada e rezada no domingo serve de inspiração para as nossas ações, nossas palavras, durante toda a semana. E nós vamos ouvir o texto do Evangelho de São Mateus, que nos diz assim: naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, para nós começarmos a reflexão do Evangelho, vamos lembrar a situação do tempo de Jesus e do tempo das primeiras comunidades cristãs a quem foram dirigidas o Evangelho de Mateus, e vamos pensar no tempo que nós estamos vivendo hoje, um tempo marcado pela pandemia da doença do coronavírus. Como era o tempo de Jesus? Os judeus tinham um modelo consolidado de religião. Era uma religião padronizada, através de normas e ritos, quase sempre infrutíferos. Era uma religião organizada pelos líderes religiosos e imposta ao povo. Jesus encontra esta situação. Ele apresenta o verdadeiro jeito de viver a religião. Jesus vem mostrar qual é a verdadeira religião. E é claro, eles não aceitam. Para a gente entender melhor, vamos pensar uma situação um pouco anterior. João Batista veio preparar os caminhos do Senhor. João vivia de um jeito diferente. Vivia no deserto, em jejum, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Eles diziam: João é um louco, é um alienado. Vem Jesus, que come e bebe. Eles vão dizer a mesma coisa: é um louco, é um comelão, um beberrão. E não aceitavam esse novo jeito de ser. Não aceitavam o jeito de Jesus pregar, anunciar o reino e viver a religião. É nesse momento que Jesus então se dirige ao Pai, para também mostrar aos seus discípulos qual é a verdadeira religião. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos.
Quem são os sábios e entendidos deste mundo? Eram as autoridades religiosas, políticas daquele tempo. Quem são os sábios e entendidos de hoje? São aqueles que acham que sabem tudo, que querem governar as nações, impondo-lhes as suas leis. E quem são os humildes? No tempo de Jesus, o povo que era excluído, os pobres, os sofredores, os doentes. E hoje, o povo continua sendo os pequeninos de Jesus. Os pobres, os sofredores, são os preferidos do reino. Quais eram os segredos do reino? Que coisas eram essas que não eram reveladas aos grandes, mas aos pequenos? Exatamente a maneira de compreender a religião, a maneira de compreender Deus. A verdadeira religião mostrada por Jesus não era aceita pelos grandes, porque Jesus propunha o amor. Não a lei que mata, que obriga, não a lei que oprime, mas a lei do amor, a lei do serviço. E nem todos compreendiam esse jeito de Jesus. Nem todos aceitavam. É tanto que Jesus foi condenado por isso. E hoje, como é o nosso jeito de viver a religião? Vejam vocês, o tempo mudou. A igreja tem que adaptar a sua mensagem aos tempos em que ela está vivendo. Mateus adaptou a mensagem de Jesus às comunidades cristãs da época. E a igreja continua adaptando a mensagem de Jesus ao nosso tempo. A igreja não muda, o evangelho não muda, mas os meios de evangelizar mudam sim, de acordo com os tempos. O tempo mudou. E se o tempo mudou, nós também temos que mudar. Vejam como exemplo esta pandemia. Se alguém não concordar com o distanciamento social, se alguém não concorda que tenha que mudar o comportamento, se alguém não aceitar a mudança e não se propuser a mudar, sair por aí de qualquer jeito, corre sério risco de se contaminar, de contaminar os outros e até de morrer. Ou nós mudamos o comportamento, ou nós morremos de doença. Não há outra saída. Assim a gente pode entender também, se o tempo mudou, o jeito de a igreja evangelizar muda também. Mas esse jeito não é compreendido por todos, não. É isso que Jesus está dizendo. Os mistérios do reino, os mistérios da igreja de Jesus, não são revelados a todos. São revelados aos simples e humildes que acolhem a igreja como mensageira do reino, que acolhem Jesus com humildade e simplicidade de coração. Há pessoas que têm um modelo padronizado de religião, um modelo padronizado de igreja e que não mudam, não aceitam um novo jeito de ser igreja. Estes não compreendem que a igreja nasceu nas casas. E quando hoje se fala da igreja doméstica, nós não estamos inovando, não. Isso não é uma novidade, não. A igreja começou nas casas. Basta ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas esse mistério da igreja nas casas só é compreendido por aqueles que amam a igreja, acreditam que a igreja é guiada pelo Espírito Santo e aceitam Jesus presente nessa igreja. Aceitam que a igreja é o corpo místico de Jesus. Os mistérios do reino são revelados aos simples e aos humildes. Os grandes não compreendem a generosidade, não compreendem o amor, não compreendem a caridade,
Os grandes pensam no poder econômico, no poder político, enquanto os simples e humildes acolhem o amor. Olhem esse tempo da pandemia. Quem é que está pensando nos pobres? São os pobres. Não tem rico pensando nos pobres, não. Há empresas que estão doando isso, aquilo, para enfrentar a pandemia. São empresas que há décadas lucraram em cima do povo. Isso que estão doando não é nada que pertence a eles, não. São riquezas acumuladas durante anos e agora estão dando um pouquinho ao povo para mostrar que são bondosos. Não é esse o modelo de religião que Jesus propõe, não. Jesus propõe o amor, a fraternidade. E eu estou vendo isso muito bem. Quem está cuidando dos pobres são os pobres, porque eles têm amor no coração. Por isso, os segredos do reino, que podemos dizer, o amor, a fraternidade, a bondade, isso é revelado a eles, porque compreendem Jesus, aceitam Jesus e vivem o amor como Jesus viveu. A segunda palavra que eu quero dizer é Jesus afirmando assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Encontrareis descanso. Vejam, Jesus não impõe uma lei, ele propõe o caminho do reino. O Rei Jesus reina pelo amor. Ele não reina pela força, não reina pela violência. Jesus reina pela bondade, pela mansidão. E aqueles que entram no reino de Jesus têm paz. Quem encontra Jesus vive em paz. Quem tem Jesus como rei vive em paz. Quantas vezes você na sua vida parou para rezar, por exemplo? Depois da oração sente uma paz interior. Quando você pratica a caridade, quando você ajuda alguém, porque ama Jesus, porque vê Jesus naquela pessoa, isso lhe traz uma paz, isso lhe traz um descanso de consciência tranquilo. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto os reis do mundo trazem ao povo preocupações e sofrimentos, o Rei Jesus traz paz e alegria. Quem dera que os nossos governantes trouxessem paz para o povo. Nós estamos vendo no nosso país, que tristeza, nessa época de sofrimento para muita gente, quantos governantes, quantos líderes aproveitando-se dessa pandemia para ganhar dinheiro, com compras superfaturadas. Que tristeza! Aqueles que nós escolhemos para ser nossos governantes, eles nos oprimem, eles nos fazem sofrer. Quem escolhe como chefe Jesus, como rei Jesus, tem paz, tem alegria. Os governos do mundo deveriam trazer paz e alegria para o povo, não sofrimento, não exploração, não impostos. Não, as leis do mundo oprimem. A lei de Jesus liberta. A lei de Jesus é o amor, é o perdão. Quando você perdoa alguém, por exemplo, que paz traz ao seu coração o cumprimento dessa lei de Jesus? Quem vive a lei do amor, vive na alegria, na paz. É isso que Jesus está falando. Agora, quem vai cumprir a lei do mundo, vive na tristeza.
É tanta dívida, é tanta cobrança, são tantos impostos, são tantas exigências. Os governos do mundo não trazem paz, trazem sofrimento. O governo de Jesus traz a paz. O reino dele é o reino da paz. Encontrareis descanso. Quem encontra Jesus encontra alegria. E a terceira palavra que eu quero dizer a vocês, Jesus dizendo assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus se coloca como modelo, não chamando para si a atenção, mas para dizer que a proposta dele é uma proposta diferente do mundo. A proposta que Jesus traz é uma proposta diferente da religião dos judeus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que é o contrário da humildade? O contrário da humildade é o orgulho, é a ostentação, é a prepotência. O que é o contrário da mansidão? O contrário da mansidão é a violência. Os reinos do mundo se impõem pela ostentação e pela violência. Jesus diz que no seu reino existe a humildade e a mansidão. Com ele, nós aprendemos a ser humildes e mansos de coração. O que significa isso? Jesus quer dizer que nós não vamos resolver nenhum conflito pela imposição da lei, nenhum conflito pela violência. Pelo contrário, nós resolvemos os conflitos pelo amor, pelo perdão, pela bondade, pela mansidão. Violência só gera violência. E com Jesus nós aprendemos. Aprendemos como? Jesus aprendeu com o Pai. Ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas e as revelaste agora aos pequenos. Aquele que encontra Jesus aprende com ele, porque Jesus contagia de tal modo a pessoa que o encontra, que sem esforço nenhum, a pessoa se torna humilde e de coração manso, como Jesus. Quem acolhe Jesus, quem aceita Jesus na sua vida, quem abraça Jesus de verdade, quem faz a sua experiência com Jesus, naturalmente tem um coração manso e humilde. Normalmente, naturalmente, tem um coração bondoso. Por quê? Porque a bondade de Jesus contagia a cada um de nós. Quando nós o amamos e o acolhemos, nós nos tornamos bondosos, como Jesus é bondoso. E aí sim, tendo um coração bondoso, manso e humilde, nós também vamos contagiar com a bondade aqueles que estão à nossa volta. Se nós temos um coração bom, a bondade contagia os outros. E isso vale a pena a gente pensar, que imagine você, um pai, por exemplo, já acorda de manhã xingando o seu filho. Aquela família vai ter um dia terrível. O pai já contaminou a família com o mau humor seu desde a manhã. Uma mãe que já acorda gritando com seu filho, com a sua filha. Aquela família vai viver uma guerra o dia inteiro, porque a mãe já contaminou a família desde a manhã com seu mau humor, com a sua cara fechada, com a sua impaciência. Mas se a pessoa já levanta com um sorriso nos lábios, já saudando a todos, com alegria no rosto, aquela família vai ter um dia alegre e feliz. Porque nós contagiamos aqueles que estão à nossa volta. Nós contagiamos aqueles que estão conosco. Isso que Jesus está nos dizendo. Se nós nos deixamos contagiar por Ele, nós seremos bondosos, mansos, humildes, fraternos.
como Jesus o é. E assim também, se nós formos bondosos, nós vamos contagiar com a bondade aqueles que estão à nossa volta. Portanto, façamos essa reflexão, pensemos no que Jesus quer dizer para cada um de nós. E de um modo especial, que modelo de religião eu tenho para mim? O modelo meu, consolidado, eu tenho o meu padrão de religião, de ser igreja, ou eu penso a religião a partir de Jesus, a partir da vida e do ensinamento de Jesus? Se Jesus é quem guia a igreja pelo Espírito Santo e pelo Pai, vamos acreditar nessa igreja misericordiosa, bondosa e nos deixar contagiar pela bondade e misericórdia do coração de Jesus, para que espalhemos bondade e misericórdia à nossa volta. Tenha uma semana muito abençoada, meu irmão, minha irmã, que Deus cubra de bênçãos a você e a sua família. Amém.